Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. É uma grande alegria chegar até você, até a sua casa, para compartilhar e meditar o Evangelho deste dia. Muito obrigado a você que faz parte desse canal de evangelização, você que se inscreveu, você que compartilhou também os nossos conteúdos. É sempre uma alegria poder levar a palavra de Deus até você, para que a gente possa rezar um pouco. Às vezes a gente está tão cansado, atribulado, de tantas tarefas que nós temos ao longo do dia, e esse momento de oração é um momento de parada, entregar tudo nas mãos de Deus. E hoje, sendo quarta-feira, também vamos pedir a intercessão de São José, ele que é o Pai providente, ele que está cuidando da Sagrada Família, que São José também interceda sobre as nossas famílias e que nós possamos ter sempre paz, amor no nosso coração e, sobretudo, forças para vencer as dificuldades. O Evangelho de hoje é retirado de Marcos, capítulo 7, versículos 14 ao 23. O texto diz assim: Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é que torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, é interessante nós guardarmos a palavra de hoje, porque muitas vezes nós pensamos que as coisas que vêm de fora é que nos tornam impuros. Aquilo que nós comemos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, elas podem até influenciar, mas não são elas que nos tornam impuros. Por isso nós precisamos, assim como nós rezamos sempre, filtrar aquilo que a gente ouve, filtrar aquilo que a gente vê. Agora, essas más intenções que brotam do nosso coração, é isso que nos torna impuros. As fofocas. Muitas vezes nós cuidamos mais da vida dos outros do que da nossa própria vida. A cobiça. Tantas coisas que Jesus vai dizendo. Ambições desmedidas. Como nós somos ambiciosos. Se o nosso vizinho ou alguém que a gente conhece compra uma casa, compra um carro, nossa, a gente já começa a querer os mesmos bens, já começa a olhar para a nossa casa como se ela fosse inferior, o nosso carro como se fosse inferior, e temos esse desejo, essa ambição desmedida dentro do coração. Nós deveríamos parar hoje e olhar para todas estas coisas que nos tornam impuros.
e tentar ir superando uma a uma, tentar ir vencendo uma a uma dessas coisas, para que nós possamos estar mais perto de Deus. Não é aquilo que nós ouvimos, não é aquilo que nós vemos. E assim como eu disse no início, isso pode até influenciar, mas não é o determinante para as nossas escolhas. O fato de alguém dizer alguma coisa para nós, isso não é determinante para eu obedecer ou deixar de obedecer. As escolhas vêm de dentro do nosso coração, e é de dentro do nosso coração que vem todas essas inclinações, ou para o bem ou para o mal. Mas aonde está a justa medida? Onde está o equilíbrio? O equilíbrio do cristão está na oração. O cristão que não reza acaba se tornando um desequilibrado. Um cristão que não faz uma boa leitura espiritual acaba indo para um caminho do desequilíbrio. Por quê? Porque se deixa influenciar pelas coisas de fora. E aí, mesmo sendo apenas uma influência, essas influências acabam sendo determinantes para uma escolha errada. E é isso que nós precisamos prestar atenção. Não é porque o meu vizinho é mau, não é porque o meu pai ou minha mãe são más, não é porque os meus amigos são maus, não é porque os meus amigos têm os seus vícios, que eu também tenha que viver a mesma vida. Nós precisamos superar todas as realidades. E o contrário também é verdade. Se eu tenho um vizinho bom, se eu tenho um pai e uma mãe bons, se eu tenho os meus amigos que são bons, não quer dizer que eu também vá ser bom. Tudo se cultiva dentro do coração. E aí a escolha está nas nossas mãos. O que é que você quer ser amanhã? Porque aquilo que nós vamos ser amanhã, as respostas são dadas hoje. Se nós dermos boas respostas hoje, teremos sucesso amanhã. Se hoje nós dermos uma má resposta, nós vamos ter a paga amanhã. Então nós vamos acabar sofrendo. Mas nós queremos escolher a paz ou o sofrimento? E você vai dizer a paz, mas e as tuas atitudes como estão? Ninguém precisa julgar ninguém. Nós precisamos parar na frente de um espelho e conversar conosco mesmo. O que nós estamos esperando para o amanhã? O que eu quero para a minha vida? Eu quero sucesso? Eu quero o incômodo, a desgraça? Não se deixe levar pelas ambições. Não se deixe levar pelas fofocas. Não se deixe levar pelas impurezas. Purifique o seu coração e apresente o seu coração ao Senhor. Peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.